Pois é. Tem horas que é difícil acessar a internet mesmo. O Moto X Style foi lançado oficialmente e saiu o preço dele. Foi anunciado o preço dele. E a internet foi a loucura. É esses absurdos mesmo. Olá YouTube, estou de volta. Como eu disse, o Moto X Style já está à venda, o preço dele já foi anunciado oficialmente. E ele está vendo em lojas físicas e virtuais ainda. Na verdade, eu nem sei se lojas físicas, eu sei que virtuais, com certeza, tem uma lista de algumas lojas virtuais. A Motorola vende oficialmente no site dela também, mas ainda não está disponível no Motomaker para personalização. Isso provavelmente daqui a alguns dias. E o preço dele de R$ 2.499,90, eu vou falar só R$ 2.500, na versão de 32 GB, fez muita gente, mas muita gente mesmo, rasgar as calcinhas com violência. E eu não me lembro da última vez que eu vi uma lamúria, um ódio tão generalizado assim, tão facilmente, tão rápido, contra uma empresa na internet, como aconteceu agora com a Motorola, a galera odiando a Motorola. Mas será que... Vamos parar para pensar um pouco, sério, certo? Vamos respirar, vamos descer um pouco, colocar os pés no chão. Será que R$ 2.500 é uma aberração mesmo, o Moto X Style? Porque foi essa palavra que eu ouvi, que eu li de muita gente na internet, que o preço era uma aberração, um absurdo. Desisto da Motorola. Acabou-se pra mim. Motorola, você morreu. Que absurdo. A Motorola está se achando a Apple. Vamos pensar um pouco, beleza? Então bora lá. Tendo em mente que o Moto X Style, na versão de entrada de 16 GB, custa $400 e o de 32 GB custa $450, $50 a mais, bora fazer a conversão pro real, do dólar pro real. Vamos fazer essa transposição para real, de acordo com o dólar hoje, certo? Eu vou fazer essas transposições aqui de acordo com o valor do dólar hoje, a cotação do dólar hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, beleza? Eu vou utilizar aqui três valores, que é o do dólar comercial, que está custando hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, R$ 3,87. Vou arredondar para R$ 3,90. O dólar turismo está chegando a custar R$ 4,10. E algumas casas de câmbio, dependendo de como você for pagar, por exemplo, no cartão, chega a custar R$ 4,30. O 16 GB, fazendo essa conversão no dólar comercial, custaria aqui no Brasil R$ 1.560. No dólar turismo de R$ 4,10, custaria aqui R$ 1.640. E no dólar turismo de R$ 4,30, custaria R$ 1.720. A versão de 32 GB, que é essa que está sendo vendida aqui no Brasil, sendo feita a conversão, custaria R$ 1.755 no valor do dólar comercial de hoje. No dólar turismo de R$ 4,10 custaria R$ 1.845 e no dólar turismo de R$ 4,30, R$ 1.935. Agora, isso é a conversão pura e simples, mas na moralzinha mesmo, com a situação que está o país hoje, com a crise, com a alta do dólar, com os insumos, a perspectiva de insumos para eletrônicos aumentarem, esse trimestre. Sério, você acha aí mesmo que esse preço é uma aberração? R$ 2.500 é uma aberração? Você revoltadinho de plantão acha que a diferença na conversão do dólar comercial de R$ 700 para a versão nos Estados Unidos e a versão que está sendo vendida aqui mesmo, a diferença é só de R$ 600, ou no dólar turismo mais caro, a diferença de R$ 500 é muito alta, muito grande, porque se você fosse importar, sairia muito mais caro. Você teria que pagar os R$ 1.755 da conversão pura de $450 pela versão de 32 GB, teria que pagar o frete alto e ainda teria que pagar a importação, porque você paga 60% do valor de importação. Então você pagaria mais de R$ 900, quase R$ 1.000 por importação. Então você pagaria no total ao todo, pelo menos, fora o frete, R$ 2.700 pelo Moto X Style. Mas vamos tirar esse negócio de importação de lado, vamos deixar de fora, vamos avaliar realmente essa conversão, que geralmente é feita com os produtos aqui, a conversão simples, não tem tanto taxa de importação, mas
Vamos avaliar, vamos ver como é o Moto X Style. Será que ele merece mesmo e é um absurdo esse preço? Vamos ver como é o Moto X Style. Você até pode achar que não, e muita gente pode dizer que não, mas ele é um smartphone top. Tela de 5.7 polegadas com resolução Quad HD, frame de metal, material de qualidade na parte traseira, alto-falantes frontais, o design bem feito, bem estruturado, bem pensado, com bordas finas ao redor da tela, processador de alta performance, com 3 GB de RAM, apesar de você não achar que é um processador de performance, é um processador de alta performance. Câmera muito boa, de 21 megapixels, traseira, e frontal de 5, com LED na frente. Os aplicativos e funcionalidades bacanas da Motorola, e dual chip e entrada para cartão SD. O LG G4, que é bem similar, mas com certeza absoluta, não é tão premium e nem tão customizável, personalizável quanto o Motorola, chegou aqui, e não tem alto-falantes frontais, chegou aqui por R$3.000. E eu não vi ninguém, sério, eu não vi ninguém reclamando do preço do LG G4. Eu mesmo achei um preço muito justo, muito bom para o aparelho na época. Sabe qual talvez seja o problema? É que a Motorola deixou a gente mal acostumado, ela mimou a gente. A gente ficou mal acostumado com a Motorola aqui no Brasil, porque a gente tinha um smartphone top, como o Moto X, especialmente no ano passado, custando R$1.500 aqui no Brasil. Isso é um milagre, cara. A Motorola fazia milagres aqui no Brasil e a gente ficou mal acostumado com isso. Ela ainda hoje mima muito e trata bem. O consumidor coloca preço justo, por exemplo, no Motomaker. O Motomaker não é caro, não tem um valor altíssimo. Imagina se fosse a Apple, a Samsung fazendo um Motomaker. Quanto você não ia pagar para personalizar? Então, ela não exige uma taxa altíssima para você personalizar o smartphone. E ainda ela vende capas do Moto G de qualidade, tampas traseiras do Moto G de qualidade por R$10. R$10, cara. E como a gente ficou mal acostumado, o nosso couro ficou fraco, a gente ficou mole. Tanto que eu mesmo achava que talvez o Moto X Style chegasse por aqui por R$1.800. Mas aí, quando eu vi que o Moto X Play foi lançado aqui por R$1.500, aí eu realmente vi que o buraco era mais embaixo, não ia ser por aí, porque, sério, eu já vi gente na internet dizendo que achava, depois do Moto X Play, e ainda, alguns dias atrás, achava que o Moto X Style ia chegar aqui por R$1.700, R$1.800. Qual o sentido de me dar um smartphone bem melhor e mais premium por R$200 a mais ou R$300 a mais que o outro? Quem diabos ia querer comprar o Moto X Play tendo o Moto X Style custando só R$200 ou R$300 a mais? Isso não faz sentido nenhum de mercado. Ainda mais um mercado como o Brasil, um mercado lascado que está hoje. E essa é a grande diferença. Ela fazia milagres até um tempo atrás. Ela vendia o Moto X passado aqui por R$1.500 quando ele estava sendo vendido nos Estados Unidos por $500. Naquela época o dólar custava entre 2,7 e 2,8 reais, então era quase realmente a conversão pura, o preço de conversão pura. Mas o Brasil hoje está totalmente diferente, é um Brasil hoje bem diferente. E dá pra gente pensar um pouco que talvez a versão de entrada de 16 GB fique em torno de R$2.100, R$2.200. E é um preço excelente para um aparelho que tem entrada para cartão SD. Na boa, eu sei que esse preço quebrou seus sapatinhos de cristal, que a sua carruagem magnífica virou uma abóbora na meia-noite, que o Papai Noel não deixou presente na sua árvore, e você chorou o dia todo e acordou depois de dormir todo mijado porque a Motorola colocou o Moto X Style por R$2.500. É o seguinte, sério, me desculpa, beleza? R$2.500 não tá caro. Não tá caro. E é o preço de lançamento. Cara, todo Android, absolutamente todo Android, chega com o preço de lançamento mais caro. Depois baixa com o tempo. Não existe Android que depois baixa com o tempo. O preço de lançamento sempre é mais alto. Porque quem quer comprar logo, vai comprar logo. Eu vou ser um desses que vai comprar logo. Pelo canal. Não tanto por mim, mas mais pelo canal mesmo. E aí você leva em conta de novo a qualidade do aparelho que ele oferece, a situação tributária do Brasil, ou a alta do dólar, a situação de mercado por aqui. Cara, sério, não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar do preço do Moto X Style. Não dá em ponto final. E sim, o Moto X Style é comparável ao Galaxy S6 Edge Plus, por exemplo, ou iPhone 6S Plus ou 6 Plus.
Tem muita coisa a ser equiparada. Claro que esses acabam sendo um pouco mais premium, mas o Moto G Style ainda é premium e oferece muitas coisas que esses não oferecem, como alto-falantes frontais, como a entrada para cartão SD que todo mundo ama, todo mundo adora, como personalização que nenhum desses tem. A personalização que a Motorola oferece no Moto X Style, no Moto X Play, no Moto G pelo Moto Maker. Câmera similar e ainda as funcionalidades que todo mundo ama da Motorola, como Moto Display, Moto Tela e por aí vai. Enquanto o S6 Edge Plus está sendo vendido agora no Brasil por R$4.000, a versão de 32 GB, o iPhone 6S Plus provavelmente vai chegar a custar R$5.000, pela situação que está hoje, vai chegar, a versão de entrada, 16 GB vai chegar a quase R$5.000, a gente está chorando e reclamando porque é um aparelho premium de alta qualidade, que oferece tudo isso que eu já falei aqui várias vezes, está sendo vendido pela metade do preço. Metade do preço desses. No lançamento. Preço de lançamento. Com a personalização. E quer saber? Essa foi a jogada da Motorola, cara. Eu acho que ela conseguiu ver isso, ela conseguiu vislumbrar isso, teve uma noção de mercado internacional, global. Acho que ela pensou no Brasil também, porque eu já falei aqui em outros vídeos que a Motorola parece mesmo que tem força aqui no Brasil, tem um gerenciamento forte aqui no Brasil. E ela conseguiu pensar nisso e dividiu a linha Moto X em dois. O Moto X Style e o Moto X Play. Tanto que o Moto X Play não é vendido lá fora nos Estados Unidos. Por exemplo, em alguns países como os Estados Unidos. É só para alguns países, para alguns mercados, o Brasil incluso. Lá o Moto X Style é chamado de Moto X Pure Edition. Edição pura. E ela fez essa divisão talvez pensando nisso. Porque querendo ou não, você pode espernear. E muita gente na internet pode espernear, pode chorar. Mas o Moto X Play é um aparelho muito bom, cara. É um aparelho muito bom. O Snapdragon 615 não é um processador ruim. É um processador muito bom. Tem tela boa, tem câmera muito boa, é a mesma câmera do Moto X Style. E você pode espernear, cara, mas pode conferir também todos os reviews aí, todas as análises. Vão dizer que o Moto X Play é um smartphone bom. Muito bom. Então o seguinte é esse. Se você quer um sucessor do Moto X 2014, que seja equivalente... apesar de ele não ser tão premium material, não ser tão premium quanto o do Moto X 2014, mas ter diferenças, ter upgrades interessantes como câmera e bateria bem maior, e não quer gastar muito, quer sair do Moto X 2014, não quer gastar tanto, o seu smartphone é o Moto X Play. Pronto. Você não liga tanto para acabamento premium, é o Moto X Play. Ele não vai decepcionar, cara. O Moto X Play não vai decepcionar. E essa divisão foi feita para isso mesmo. Agora, se você quer algo mais premium, algo que chame mais a atenção, uma tela maior, aí você vai ter que ir para o Moto X Style. E levando em conta tudo isso que eu disse, é compreensível, depois da conversão feita, R$1.700, R$700 a mais por todos os trâmites, todos os insumos, tudo que vai acontecer nessa época aqui no Brasil, esse preço de lançamento de R$2.500 pela versão de 32 GB. Mas lembrando que o Moto X 2014 ainda vale muito a pena, é um smartphone muito bom e eu até fico meio assim, porque a impressão que eu tenho, por enquanto, nas análises e nos smartphones que eu peguei com processador de 64 bits, é que o Android parece que ainda não está funcionando tão bem com processadores com arquitetura de 64 bits, porque eu vejo processadores quad-cores, apesar de terem a velocidade por core, o clock por core bem maior, eles têm uma performance muito boa, e o Moto X 2014 é um desses, ele tem uma performance muito boa. É um smartphone muito bom e muito confiável ainda. Mas duas coisas. Uma é que se a gente lembrar como o PlayStation 4 chegou aqui no Brasil, se a gente voltar um pouco, o PlayStation 4 foi lançado por $399, $400. Chegou aqui no Brasil custando mais de R$4.000 em alguns lugares. R$4.000 para $400. E foi um alvoroço, foi uma loucura também. Mas é um absurdo muito maior do que o que acontece com o Moto X Style hoje. Até porque o dólar naquela época era bem menor, estava em torno de R$2,50, R$2,60, R$2,70. E outra coisa que eu sei que a galera vai dizer, a galera vai chorar demais, vou falar muito disso, é o Zenfone 2. Porque o Zenfone 2 custa R$1.000 a menos, é claro que eu vou pro Zenfone 2. Me desculpe aqui a sinceridade. O Zenfone 2 é um aparelho totalmente diferente. É visto para outro tipo de usuário. Apesar de ser um smartphone muito bom, muito rápido, com muita memória RAM,
Mas ele é um smartphone para outro tipo de pessoas. Se você consegue ver com o Zenfone 2, vai lá, cara. É ótimo. É para você, beleza. Vai tranquilo. Mas ele, para algumas pessoas, é difícil de se utilizar. Como para mim, por exemplo. Por ser um smartphone muito sujo, é talvez um dos smartphones mais sujos, se não o mais sujo hoje em dia. Porque a Asus coloca muito bloatware, suja muito o smartphone. Não tem a câmera tão boa quanto a do Moto X Play, nem a do Moto X Style. Não é, visualmente ele é outro aparelho. Eu vou ser sincero, beleza? É um smartphone feio, feio pra caramba. É barato, de plástico barato, feio na frente, tanto de software, o software dele é bem feio, quanto de hardware, ele é feio, cara. Não é bem cuidado a parte da frente. Não tem alto-falantes frontais. Enfim, é outro, é voltado, o alvo é outro, é ser um smartphone bom, barato, para certos tipos de usuário. E a gente não sabe mesmo se a gente pode confiar, até que ponto a gente pode confiar na Asus para atualizações. Na Motorola a gente viu que a gente pode confiar razoavelmente, decentemente. Moto X 2014 recebendo atualizações consideravelmente rápidas. Moto X Digital talvez vá receber o Android Marshmallow com certa celeridade. Então é outro mercado, cara, o Zenfone 2. E pra mim, beleza, levando tudo em consideração que eu falei nesse vídeo gigante, que eu não queria que fosse gigante, mas pro jeito tá gigante, o preço de 2.500 pela versão de 32 GB do Moto X Style não está caro com tudo que ele tem a oferecer. Beleza? Pode chorar aí nos comentários, pode me chamar de tudo que você quer na sua vida, mas é isso, essa é a minha opinião. Beleza? Se você concorda, se não concorda, deixa aí seus comentários. Tente ser uma pessoa civilizada, não seja um animal. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você acha que vai ser importante também outras pessoas saberem, se você quer ajudar o canal, compartilhe. E vai vir mais coisa por aí. Eu vou falar também sobre outra polêmica. Vou me lascar de novo. Vou falar sobre o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus também, ainda essa semana. Vou fazer as minhas considerações aqui sobre os novos smartphones da Apple. Beleza. Valeu, galera. Até a próxima.